Há um mês e pouco eu estava em Vitória, saindo para uma visita depois do culto da manhã, e um senhor de 72 anos, de cabecinha branca, me abordou no corredor da igreja e disse: eu preciso falar com o senhor. E eu disse: eu estou saindo para uma visita, pode ser no culto da noite? Ele disse: não, eu preciso falar com o senhor mais do que respirar. Eu disse: então o senhor fica na escola dominical e eu faço a visita e retorno. Aquele homem era um cristão desde os 6 anos de idade, psicólogo, conhecedor da Bíblia, mas passando uma grande crise, a ponto de tentar tirar sua própria vida. Ele disse que nessa angústia toda, ele procurou o seu pastor, um jovem pastor, abriu o coração, e o pastor o escutou, com a mão no queixo, olhando para ele o tempo todo. E quando esse senhor ancião terminou o seu relato, perguntou para o pastor: o que o senhor tem para me falar? E o pastor disse: eu não tenho nada, eu estou pior do que você. Nós precisamos de líderes encorajados para encorajar, consolados para consolar, fortalecidos para fortalecer. Para mim, um dos líderes mais destacados, não tanto por suas virtudes, mas pela sua semelhança a nós, é Pedro. E eu queria hoje que a gente olhasse um pouco da história desse homem. E abra sua Bíblia então comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 21, quando há um registro muito particular, o apóstolo João, que era muito íntimo de Pedro, registrando a restauração desse homem. E eu espero que a história deste homem seja a nossa história hoje, que o que Jesus fez na vida dele faça na nossa vida hoje. Quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia, você não está fazendo uma leitura de um texto antigo apenas. Você está ouvindo o próprio Deus falar. Quando alguém abre a Bíblia, explica a Bíblia, expõe a Bíblia, é o próprio Deus que está falando. Ter essa expectativa é muito importante, porque não há nada mais perigoso para nós pastores do que nos acostumarmos com o sagrado. É mais um sermão, é mais uma palestra. E a gente está vacinado já. É igual chuva na pedra, cai, escorrega. Poucos dias um pastor me ligou e disse: Hernandes, eu me tornei apenas num fabricante de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo. É um equívoco pensar que ser pastor é uma plataforma de intimidade com Deus. Nem sempre. E aqui está um homem de Deus que enfrenta uma crise, uma grave crise, pensa em desistir, estava desanimado, mas foi restaurado por Jesus. Quando o pastor Arival e a liderança desta igreja pensou nesse congresso, pensou exatamente nesse tema de encorajamento, de dar uma B12 na sua veia espiritual. O texto diz assim, capítulo 21 de João: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, aproximadamente uns 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesta passagem já no final da minha fala. Eu gostaria de apresentar a vocês hoje o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Que, cheio do Espírito Santo, pregava e os corações se derretiam, orava pelos enfermos e eles eram curados. Quem é este homem que abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios? Quem é este homem? Que foi um discípulo e um apóstolo e o líder deles. Quem é este homem? Este homem é o maior símbolo de quem você é e de quem eu sou, de quem nós somos. Pedro é o homem inconstante, uma gangorra emocional, o homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e quedas. É aquele homem que é capaz de fazer uma declaração nítida, cristalina, lúcida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastar Jesus do propósito de Deus, e Jesus repreendê-lo: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. É aquele homem capaz de uma fé audaciosa: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus Cristo diz: vem. E em seguida ele tira os olhos de Jesus e naufraga nas ondas revoltas da incredulidade. Capaz de professar uma fidelidade negociável: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, irei contigo para a prisão e para a morte, para em seguida negar Jesus covardemente 3 vezes. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, casado, nascido em Betsaida, pescador e empresário de pesca. Quem é este homem?
Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui nesta noite. Mas ele não está entre nós. Ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate no nosso peito. O sangue dele corre em nossas veias. Nós temos o DNA deste homem. Nós somos Pedro. Portanto, o que Jesus fez na vida dele, Jesus pode fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nesta noite. Talvez um dos primeiros episódios relatados na Bíblia está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava ali às margens do Mar da Galileia a uma grande multidão. E o Mar da Galileia é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. Diz a Bíblia que os discípulos, ou melhor, não eram discípulos ainda, Pedro e os seus companheiros de pesca, lavavam as redes, porque naquela noite não haviam apanhado nada. E Jesus está pregando para a multidão. Tinham 2 barcos ancorados, um deles era o de Pedro, e Jesus propositadamente entra no barco de Pedro e diz: ô Pedro, afasta o barco. E Jesus transforma o barco num púlpito, e a água no veículo da sua voz, e ensina aquela grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro e diz: ô Pedro, vai para o fundo, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. E Pedro, que era um homem muito argumentativo, começa a falar para Jesus: ô Senhor, esse assunto aqui é a minha praia, disso aí que eu entendo, eu sou doutor aqui, eu nasci ao redor desse lago, eu cresci aqui, eu sempre trabalhei aqui, eu conheço cada metro deste lago. O mar não dá para peixe hoje, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acende em sua alma, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e Pedro começa a perceber que ele não está diante de um dia de sorte, ele está diante de um milagre extraordinário. E então ele larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra e diz: o Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus diz: não temas, eu farei de ti um pescador de homens. E a partir daí Pedro começa a seguir Jesus, se transforma em discípulo de Jesus, em apóstolo de Jesus, vê os milagres de Jesus, escuta os ensinamentos de Jesus. Agora diz a Bíblia, lá em Mateus 16, que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo está completamente confuso a teu respeito. E ele então pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro que era um falante, e Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você tem uma capacidade de discernimento refinada. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: ô Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente do que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você, porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você não saberia quem eu sou. E Jesus emenda e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Está aqui em Mateus 16 e 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra.
Mais de 800 mil pessoas pensam assim no mundo hoje. Há uma frase em latim muito conhecida de todos nós: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí está a pedra fundamental da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a esta conclusão, se não vejamos. Há uma espécie de trocadilho no grego entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro deriva de pedra e não pedra deriva de Pedro. Pedro é Petros, e Petros é literalmente fragmento de pedra. É uma lasca de pedra arrancada de um maciço rochoso. Petra é rocha inabalável. A metáfora usada apenas para Deus na Bíblia. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo nos ajuda a entender também, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no inglês, quanto no português. Todos nós sabemos que há uma diferença entre o pronome esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui no púlpito e eu pego a minha Bíblia e digo esta Bíblia. Ela está comigo, esta Bíblia. Mas se eu ponho a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeira, Jesus é o fundamento da igreja. Paulo entendeu isso. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, qual é Cristo Jesus. Pedro entendeu isso. No seu sermão em Jerusalém, na sua primeira carta, ele afirma categoricamente que Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, que é a pedra fundamental. Segundo, Jesus é o dono da igreja. A igreja não é sua, nem minha, nem nossa. A igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Eu estava um dia em Campinas, pregando lá na igreja de Nazareno, o pastor Aguiar Valvassouras, um veterano pastor, e ele foi me mostrar um templo que ele estava construindo, e um jovem pastor no banco de trás. Enquanto ele dirigia e eu no carona, o jovem pastor ia contando as bênçãos do ministério, mas enquanto ele contava as bênçãos do ministério, ele falou minha igreja, umas 10, 15 vezes, minha igreja assim, minha igreja assado, minha igreja assim, minha igreja assado. E o pastor foi escutando, e eu também. Lá pelas tantas, o pastor Aguiar segura o volante com a mão esquerda, vira essa mão direita para trás e diz: filho, coloca a sua mão aqui. E eu falei: vem coisa aí. Aí o pastorzinho botou a mão na palma da mão dele, passou a mão. Falei: meu filho, não estou vendo marcas de cravo aqui. O dono da igreja tem marca de cravo nas mãos. Ele comprou sua igreja com seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. É Ele. É Ele. É Ele quem dá o arrependimento para a vida, é Ele quem dá a fé salvadora, é Ele quem regenera, é Ele quem justifica, é Ele quem batiza no corpo de Cristo, é Ele quem santifica, é Ele quem dá poder. Tudo provém dEle. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, toda a nossa estratégia, e nós não produziríamos sequer um convertido. Quem edifica a igreja é Ele. Paulo entendeu isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos os instrumentos. Quem faz a obra é Ele.
Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem ideologia, não tem partido político, não tem demônio, não tem inferno, não tem mundo, não tem qualquer ser humano na terra ou no inferno que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é quem a protege. Louvado seja o Senhor. Diz a Escritura que depois que Jesus ensina isso para os seus discípulos, ele passa para uma nova fase do seu ensino. E pela primeira vez, Jesus aborda para eles um fato inédito. Jesus mostra para eles que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro escuta isso, ele que tinha acabado de afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e passa a reprovar a Jesus. Tem piedade de ti mesmo. Isso não pode acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, doentios. Pensa em vida, larga a mão nessa ideia de morte. E Jesus olha para eles: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Cogitas apenas das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Irmãos, se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja estaria sendo edificada sobre areia movediça. Bendito seja Deus, a pedra fundamental da igreja é a rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está aí instrumentalizando Pedro para tentar afastar Jesus da cruz. Porque se nós não entendermos isso, a gente vai dizer: arreda, Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é o Pedro, o Satanás. O Pedro fica. O Pedro é discípulo, o Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Tanto é fato que uma semana depois, Jesus sobe a um alto monte e leva quem com ele? Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus subiu para lá para orar. E ele ora. E Pedro e os seus colegas dormem. Porque, meus irmãos, orar é um exercício que a carne não aguenta e não gosta. O cara que fica 6 horas assistindo série de Netflix, com 10 minutos de oração, ele dorme. Eu não aguento, eu não tenho mais assunto. O que dá prazer em Jesus dá cansaço nele. E no topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Jesus foi transfigurado. Moisés e Elias aparecem em glória, conversando sobre a partida de Jesus para Jerusalém. Terceiro, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto, uma voz de dentro da nuvem diz: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando Pedro vê toda essa cena, ele achando que ele era o líder, ele achando que estava no controle da situação, já tomou iniciativa: mestre, bom estarmos aqui, então não vamos fazer o seguinte, não, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. Por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Que bobagem? Pedro estava vendo milagres, mas Pedro não estava discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável, ele é singular. Tanto é fato que o próprio Pai corrige a teologia errada de Pedro, dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Mas Pedro está pisando num terreno sobrenatural, mas não tem discernimento também da missão principal de Jesus. Porque diz a Escritura que quando Jesus desce do monte, tem uma multidão lá embaixo. E tem um pai aflito, que apresentou o seu filho para os discípulos que ficaram. E diz a Bíblia que eles não puderam expulsar o demônio do menino, por uma razão que a Bíblia menciona lá em Marcos. Eles não estavam orando,
eles não estavam jejuando, eles não estavam trabalhando, eles estavam discutindo com os escribas. Meus irmãos, tem hora que tem espaço para apologética, mas isso pode ser uma artimanha, sabia? Isso pode ser um laço, isso pode ser um desvio de foco. Às vezes a gente gasta mais tempo discutindo a obra do que fazendo a obra. Está gastando tempo demais com os críticos da obra, quando a obra está sendo deixada de lado. E o pai disse: eu apresentei meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam não. E Jesus traz o menino aqui, e diz Marcos que Jesus dá uma ordem: sai desse menino e nunca mais voltes a ele. E Jesus devolve o menino são, liberto, para o seu pai, e diz Lucas 9, 43 e 44, que todos, inclusive os discípulos, estavam admirados do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Agora preste atenção aqui, Jesus vê nessa admiração um grande perigo. Que perigo? Que mal há em admirar Jesus? O mesmo problema de João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes na primeira vez, a multidão queria fazer de Jesus um rei político, um Messias político, um operador de milagres. E Jesus fugiu deles. Aqui eles estão embarcando na mesma canoa furada, querendo que Jesus ficasse entre eles como um operador de milagres, para resolver os seus problemas imediatos. Mas está escrito em Lucas 9, 44, que Jesus disse o seguinte para os discípulos, não para a multidão: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se você olhar a pauta da reunião de Moisés e Elias lá no monte, qual foi ela? Sobre que assunto conversaram? E em Lucas 9, 31 está claro: conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém. E a palavra partida aí no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. O que seria a cruz? A cruz seria exatamente o local onde Jesus iria abrir a porta do nosso cativeiro e nos tornar verdadeiramente livres. Então Jesus quis dizer para eles o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para realizar milagres, curar os enfermos, multiplicar pães e peixes. Eu vim para este mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que o êxodo de vocês vai acontecer. Mas Lucas 9, 45 diz que os discípulos não entenderam isso, vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, nem o que Jesus veio fazer. A partir daqui, Lucas 9, 51 e 53, Jesus determinadamente vai para Jerusalém. Todo mundo podia ler isso no rosto dele. Era a Páscoa, a maior festa dos judeus. Uma multidão acompanha Jesus, outra multidão espera Jesus, e agora ele está entrando em Jerusalém. Diz a Escritura que na medida que ele vai entrando e descendo o Monte das Oliveiras, as multidões se juntam para cantar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele desce o Monte das Oliveiras, ele cruza o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Moriá. Lá está a muralha da cidade, e quando ele entra na cidade, diz Lucas que a multidão canta e Jesus chora. E por que chora? Porque Jesus sabia que Jerusalém não havia aproveitado o tempo da sua visitação. Jesus sabia que aquela cidade que matou os profetas e os que foram enviados haveria de crucificá-lo. Jesus sabia profeticamente que logo em seguida, no ano 70, aquela cidade seria destruída e judeus e cristãos seriam dispersos pelo mundo na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra, ele diz para Pedro e para João assim: vocês dois vão preparar um lugar para que eu participe e coma a Páscoa com vocês. Prepararam o cenáculo. Era quinta-feira à noite, a mesa estava posta, cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas, vinho, e do lado uma bacia com uma toalha. Sabe por quê? Não se podia sentar à mesa sem lavar os pés. Por que não?
Porque as mesas não eram altas como as nossas, onde você esconde os pés debaixo da mesa. Os calçados não eram fechados como os nossos. Jerusalém fica num deserto. Você sentava à mesa, escorava no cotovelo e o seu pé ficava bem próximo do rosto da outra pessoa. Só que lavar os pés era o papel do escravo. E eles eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros. Então assentaram-se à mesa sem lavar os pés. E mais, o papo que rolou ao redor da mesa é quem de nós é o mais importante, quem de nós é o maior, quem de nós tem a primazia. Jesus está mergulhado na sombra da cruz e eles estão na feira das vaidades. Quando de repente Jesus se levanta e os choca profundamente. Ele pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando o constrangimento. Tapa de luva. Jesus lavando os pés de Tomé, de Mateus, de Judas Iscariotes. Aí Jesus chega na presença do Pedro, ele está perplexo, perturbado. E logo pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedrão, que era 880, disse: não, o senhor a mim não vai lavar os pés. Não, de jeito nenhum. Eu não posso aceitar isso. Que tu te humilhes esta posição de um escravo. Os meus pés jamais tu vais lavar. E Jesus olha bem para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele, que ele é 880, diz: não, faz o seguinte, senhor, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho completo. Ô Pedro, você não está entendendo. Todos vocês estão limpos, exceto um. Só basta lavar os pés. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Todos vocês, exceto Judas Iscariotes, já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez, nunca mais precisa se repetir. Mas todos que são regenerados precisam constantemente se purificarem pelo processo da santificação. Ali Jesus falou para eles do seu amor, da casa do Pai, da sua segunda vinda, do derramamento do Espírito Santo, até o momento que Jesus pegou um pão e o partiu e disse: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei. Jesus pegou um cálice de vinho, diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, aqui está o grande elo de transição do judaísmo para o cristianismo. Ali cessou a Páscoa judaica, ali cessou a matança de cordeiros, ali Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e se apresentou como o nosso Cordeiro Pascal. Diz a Escritura que eles então, tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. E quando eles estão saindo para o Monte das Oliveiras, Jesus se dirige aos discípulos assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima bem de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Acho que Pedro deu uma raspada na garganta. Diz: Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que o clima está pesado. Eu sei que o Sinédrio nos bastidores arquiteta a tua prisão por traição para te matar depois da festa. Eu acho que a coisa de fato vai pegar, e eu acho, Senhor, que os meus colegas não vão aguentar essa pressão. Eu acho que eles não têm estrutura emocional para suportar esse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: eu sou um homem batuta, a corda não rói do meu lado. Ainda que todos te abandonem, eu, Pedrão aqui, jamais. Por ti darei minha vida. Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes do galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Atravessaram o vale de Cedron, entraram no Monte das Oliveiras. Lá no sopé tinha uma prensa de azeite. Diz a Bíblia que Jesus chega ali, deixa 8 dos discípulos para trás, pega Pedro, Tiago
E João diz: vocês três vêm comigo. Quando Jesus ficou sozinho com os três, ele abriu o coração como nunca fizeram outrora, e diz para eles assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avançou sozinho para o interior do jardim, prostrou com o rosto no chão, e chorou e orou, e orou e chorou, e orou e chorou, diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. Quando ele voltou para Pedro, Tiago e João, os três estavam dormindo, e Jesus não acordou os três, não, só acordou Pedro. Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus voltou para o segundo período de oração, e orou e chorou, e chorou e orou, e orou e chorou, e diz a Bíblia que veio um anjo do céu para consolá-lo. Ele voltou para Pedro e Tiago e João, estavam dormindo de novo. Aí Jesus voltou para o terceiro período. Agora a batalha foi mais renhida, porque agora não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Amados, é muito importante entender isso. Jesus enfrenta a angústia, não é na cruz, é no Getsemane. É aqui que a batalha foi travada. A grande pergunta é: o que é que deixou Jesus angustiado até a morte? Que cálice era aquele que trouxe tanto horror ao Filho de Deus? Será que era certeza que ele seria abandonado pelos discípulos? Será que era certeza que ele seria preso, esbordoado, cuspido? Será que era certeza de que ele seria levado ao pretório romano e o governador covardemente o sentenciaria de morte? Será que era certeza que a turba sangue sedenta e tresloucada gritaria em frene: crucifica-o, crucifica-o? Será que era certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, sofrendo dores, cãibras e sede? E a resposta é 1000 vezes não. Aquele cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Aquele cálice era a consciência de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Era a consciência de que naquele momento o sol que ele criou esconderia o rosto dele em pleno meio-dia. Era a certeza de que ele, sendo amado do Pai, seria desprezado pelo Pai, porque o Pai teria lançado sobre ele a iniquidade de todos nós, e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Se você perceber, quando ele levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Não tem mais angústia. Quando a turba chega armada para prendê-lo, é ele que se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora ele vai para o sinédrio, e eles cospem nele, e eles esbordam a cabeça dele. Ele está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano, acusado de blasfêmia e conspiração. Quem está perturbado é o juiz que está acusando e julgando. Ele está sereno e firme. A partir daqui as mulheres choram nas ruas de Jerusalém, e ele diz: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e para a nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Quando Pedro vai, depois do terceiro período de oração, para Pedro, Tiago e João, estão dormindo de novo. Aí Jesus dá uma balançada neles e diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Eu acho que o Pedro acordou meio atabalhoado, pegou a espada porque viu a turba chegando e meteu a espada na orelha do Malco, arrancou a orelha do Malco. Jesus: guarda essa espada, Pedro, você está lutando com a arma errada, na hora errada, com os inimigos errados, com a motivação errada. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, daria uma legião para cada um de vocês, ainda sobraria uma para mim. Diz a Escritura que naquela noite Jesus foi preso,
E os discípulos, acovardados, fugiram. Por que ele foi preso? Sucumbiu ao poder de Roma? Foi uma vítima em defesa do sinédrio judaico? Não. Lucas responde: ele foi preso porque aquela era a hora das trevas. Para aquela hora eu tinha vindo. Diz a Bíblia que o Pedro foi seguindo Jesus de longe. A coragem dele derreteu. E ele jeitosamente consegue, na companhia de João, entrar lá na casa do sumo sacerdote. Lá no pátio tinha uma fogueira, a noite estava fria, ele deu um jeitinho de encostar por lá, para desfrutar do calor. Quando passa uma criada e olha bem para ele e diz: tu és também um dos dele. Diz a Bíblia que ele negou diante de todos: eu não sei o que dizes. Aqui não está bom mais. Ele sai daqui do pátio, vai lá para o alpendre, fica lá meio no lusco-fusco, meio escondido. Passa outra criada, olha bem e diz para as pessoas assim: este aí também estava com ele, com Jesus, o Nazareno. E diz a Bíblia que ele jura: eu juro que eu não conheci, eu empenho a minha honra que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens, talvez daqueles que prenderam a Jesus, e diz assim: verdadeiramente tu és discípulo dele. Esse sotaque nortista seu, esse sotaque aí de Galileu seu, é indisfarçável, você é discípulo dele sim. E aí ele começa a jurar, ele começa a praguejar: eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. Começa a falar palavrão, e Jesus crava o olho nele e o galo canta. E diz a Bíblia que ele caiu em si, desatou a chorar e saiu dali chorando amargamente. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado, Pedro não estava lá. Na sexta de manhã Jesus levado ao pretório romano, sob acusação de blasfêmia e conspiração, Pedro não estava lá. Pilatos condenou Jesus à morte de cruz, e Pedro não estava lá para ajudar Jesus a carregar a cruz, foi preciso que um outro Simão ajudasse. 9 horas da manhã da sexta-feira Jesus é crucificado, Pedro não está lá. 3 horas da tarde Jesus morre, Pedro não está lá. Sequer para dar um sepultamento digno para Jesus foi preciso que um membro do Sinédrio fizesse isso. Sábado, silêncio da morte, Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro. Uma surpresa, a pedra rolada, o túmulo aberto. Entram, o túmulo está vazio, saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os vivos, procurar entre os mortos aqui, está vivo. Ele não está aqui não, ele ressuscitou. E tem um recadinho aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Irmãos, isso é maravilhoso, porque se você tira Pedro aí desse texto, ide dizer aos seus discípulos, Pedro era o primeiro da lista. Por que a menção de Pedro? É que Jesus sabia que Pedro a essas alturas não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, é pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Agora imagine comigo, sair de Jerusalém e ir lá para Galileia, são 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros a pé. Eu acho que o Pedro foi caminhando e pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Notinha de rodapé: nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê, irmãos? Liderança é influência, e não tem líder neutro. Um líder é uma bênção ou é uma maldição. Porque Pedro era um líder, ele disse assim: eu vou pescar. Os outros disseram: pois nós vamos contigo também. Mas o que significa eu vou pescar? Significa fim de linha, acabou meu projeto, acabou meu sonho, eu vou voltar para o passado, eu vou voltar para as redes, não tem mais futuro, só tem passado para mim.
Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nenhuma piaba. Estão retornando de madrugada com as redes vazias, com a alma empapuçada de angústia. E alguém está lá na praia caminhando. Eles não sabem quem é. E de repente, aquele que caminha lá na praia se dirige a eles assim: filhos, filhos, para um bando de covardes, de desertores. Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça. Filhos, é assim que Ele trata você, a mim, apesar dos nossos deslizes e fracassos. E Ele pergunta assim: tendes aí alguma coisa de comer? Essa pergunta não foi feita porque Jesus precisava ser informado. Essa pergunta foi feita para acordar a consciência deles. Responderam: não. Então lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem estamos servindo nesta noite criou o céu, criou a terra, criou o mar e empurra para o lado direito do barco um cardume de peixes especiais, 153 grandes peixes. Quando eles lançam as redes, o cardume começa a pular. O João disse: o Pedro, é ele, Pedro, ele chegou, ele está aqui, é o Senhor, Pedro. Mais uma vez o Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada sem mestre, coração acelerado, e agora vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo. E ele vai, quando ele chega na praia, um susto, ele vê um braseiro, com pão e com peixe. Só há 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus montou a cena da queda de Pedro para curar a alma de Pedro, as emoções de Pedro, a psique de Pedro, para dizer: Pedro, sabe por que eu plantei esse braseiro aqui, meu filho? Para dizer para você que na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou restaurar você e vou usar poderosamente a sua vida. Sabe por quê, Pedro? A minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou, ele se aproxima do Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, me diz aí, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta te amar igual aos outros? Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito para Jesus lá atrás? Sou melhor que os outros, sou mais crente que os outros, sou mais fiel do que os outros, sou mais leal do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda tem a mesma opinião a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Agora sua pergunta: se ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas. Estou triste aqui, só me perguntar a terceira vez. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Claro, 3 vezes o Pedro negou. Mas o que significa isso? Sabe por que eu estou perguntando você 3 vezes, Pedro? Para cada vez que você me negou, a graça é suficiente para levantar você. Você falhou a primeira vez, a graça é suficiente. Você falhou a segunda vez, a graça é suficiente. Você falhou a terceira vez, a graça é suficiente. Pedro, a minha graça é maior que o seu pecado. Todos vocês sabem disso, mas é bom repetir. Há uma beleza na língua grega, nesse texto, que é impossível repassar para a língua portuguesa. No grego há 4 palavras para amor: eros, storge,
filéu ou filia e ágape. Eros é o amor físico, storge é o amor familiar, filia é o amor da amizade e ágape é o amor sacrificial. É muito importante entender isso. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez: tu me amas? Jesus usou o verbo agapau. Petros, agapas-me. Em outras palavras, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu para Jesus foi o seguinte: ô Jesus, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu: filose, eu te amo com amor filéu. Amor ágape não tenho ainda. Filose, eu só gosto do Senhor. Aí Jesus faz a segunda pergunta, usando o mesmo verbo: Petros, agapas-me. Tu me amas com amor ágape, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas a ponto de dar sua vida por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. Ele respondeu assim: ô Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu só gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito: filose, filose. Por que ele ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta os mesmos verbos que Pedro usou nas duas respostas anteriores. E Jesus pergunta: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Ficou triste. E respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor. Qual a lição que você aprende aqui? Quando Pedro, confiando nele mesmo, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha forças nele mesmo para dar a sua vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus está restaurando Pedro aqui, irmãos. Mas Jesus está fazendo mais, Ele está restaurando o ministério de Pedro. Pedro tinha largado o cajado para abraçar a rede. E Jesus está dizendo: agora Pedro, eu quero restituir você o cajado. Eu quero devolver você o ministério. Você que se achava incapaz, você que achava que não tinha mais jeito, você queria voltar ao passado, você que queria dar marcha ré, eu quero dizer para você que eu vou devolver a você o cajado de pastor. E talvez alguns vieram a este congresso, ou talvez alguns estão acompanhando a nós, que já pensaram assim: não dá mais não, eu não consigo mais, eu vou largar, eu vou deixar, eu vou me aposentar, eu vou jubilar, eu vou fazer outra coisa na vida. Não, pastor, eu não quero ser, eu acho que eu não consigo ser, eu acho que não dá mais para mim, eu até caí, eu até deslizei, eu cometi uma bobagem na vida. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida e restaurar o seu ministério. A partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, meus irmãos, Pedro é um outro homem. É um homem de oração, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que se levanta e prega e os corações se derretem, é um homem que ora pelos enfermos e eles são curados. E Deus faz na vida dele um grande milagre de restauração. O que me impressiona é que é nesse contexto que entra o verso 18. Jesus diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos de outro, te cingirá, te pregará, e te levará para onde não queres. E Jesus explica no verso seguinte: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que daria a sua vida por mim? Ô Jesus, estou lembrado sim. Pois é, meu filho, esse dia vai chegar. Vai ser agora não. Vai ser quando você ficar velho. Não vai ter jubilação, não vai ter aposentadoria, você não vai morar numa casa na praia, nem na montanha. Quando você ficar velho, meu filho, você vai ser crucificado. O irmão, sem a graça de Deus, o Pedro ia sair dali para um divã de um psicanalista. Ele ia tomar Gardernal para dormir. Eu imagino ele terminando um sermão abençoado, e vinha na cabeça dele assim: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado.
Ele dá um abraço na esposa de noite. E vinha na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Mas foi depois que Jesus disse para ele: você, quando ficar velho, vai morrer crucificado. Que Jesus disse: segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a fama, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os holofotes, segue-me para a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero encerrar remetendo vocês à segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, porque lá ele vai contar para nós como é que ele reagiu quando esse dia chegou. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, e a gente encerra aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Está escrito o seguinte, olha aí verso 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. A expressão é parecida com a de Paulo em 2 Timóteo 4, 6. Já estou sendo oferecido por libação. Ele não está com dúvidas, ele não tem incertezas, ele tem segurança e certeza. Certo de que estou prestes a deixar o meu corpo, meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer. Conforme ou como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou, ou seja, a morte dele foi revelada e revelada por Jesus, profetizada e profetizada por Jesus, não só a morte na velhice, mas a maneira da morte, crucificado. Como é que reage? Versículo 15, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas Roma não poderá impedir que esta pregação, esta mensagem que eu anunciei, continue ecoando nos corações. Roma vai me matar, mas o evangelho vai prosseguir sobranceiro e vitorioso. Roma vai tirar a minha vida, mas Roma não pode matar o poder do evangelho. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. A obra de Deus é indestrutível. Bendito seja Deus. Aqui cessa o relato bíblico. A história nos toma pela mão. E dizem os estudiosos que naquela brutal e sangrenta perseguição, onde Paulo foi degolado porque era um cidadão romano, mas Pedro, um cidadão comum, sofre penalidade de crucificação. E quando ele chegou, o algoz, para pregá-lo naquela cruz, ele disse para o carrasco: crucifiquem-me, crucifiquem-me. Mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Irmãos, quando eu leio a biografia de Pedro, vem ao meu coração que nós precisamos resgatar o verdadeiro evangelho. Num tempo em que o evangelho está sendo tão diluído, tão banalizado. Precisamos resgatar o evangelho viril, maiúsculo, poderoso, que nos prepara para a vida, nos prepara para a morte, nos prepara para a eternidade. Pedro está aqui hoje, e ele mora debaixo da sua pele. O coração dele bate no seu peito, o sangue dele corre em suas veias. Tem Pedro aqui hoje? Pois Jesus pode fazer na sua e na minha vida o mesmo que fez na vida de Pedro. Se você tem liberdade, eu queria convidar você para vir aqui à frente. Se você se sente um Pedro e precisa da manifestação do poder de Deus na sua vida, levantar do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Eu vou pedir ao pastor Romeu que venha aqui à frente, por favor, e ore por nós.
Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Declaramos as tuas maravilhas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Somos o que somos e o Senhor não escolheu nada de errado. Somos totalmente pecadores, mas a tua graça veio sobre nós. E do meio de cada coração, o Senhor levanta cada um para fazer o ministério do Senhor na força do Senhor. A despeito de ainda termos um coração inclinado para fazer muitas vezes a vontade da carne, mas o Espírito do Senhor nos dá força para dizer para a carnalidade: não, o meu Senhor vive em mim. Mas, Senhor, que não seja apenas uma expressão de confissão, mas que seja de relacionamento com o Senhor em nós, dizendo assim: se eu deixar você, a sua visão de conhecimento, de força, de toda a visão teológica não te sustenta. Sou eu, o teu Deus, que te toma pela mão e diz: ser forte e corajoso. Senhor, o que aprendemos nessa noite nos deixará cada vez mais próximo da dependência do Senhor. Seja o Senhor por nós. Há ministros, há obreiros, há irmãs, missionários aqui que já tentaram, já pensaram, já desistiram, mas voltaram, porque o Senhor não os abandonaram. Louvado seja o Senhor. É o Senhor em nós e o Senhor por nós. A igreja é do Senhor, o Senhor é dono, ela não quebra, mas somos instrumento do Senhor. E esses instrumentos são conhecidos antes e depois da cruz. E é porque somos conhecidos depois da cruz que este povo nos escuta. Ao nos escutar, escuta o próprio Jesus dizendo: é isso que eu faço. O que antes era morto é vivo, o que antes era rejeitado é aceitado. Bendito seja o Senhor. Nos leva em paz para casa, dizendo: o Senhor está com cada um. E o Senhor, de maneira nenhuma, lança as pequenas pedras para fora, mas tem prazer de chamar as pedras para ficar na rocha para todo sempre. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém, amém.